Será que é Covid? Quais são os sintomas do Covid? Fique nesse vídeo que você vai descobrir. Há mais de um ano, o Covid mudou completamente o nosso dia a dia. Além dos eventos e encontros cancelados e das pessoas que não conseguimos encontrar, nosso retorno ao trabalho está sendo marcado por vários afastamentos, por suspeita de Covid. Então hoje você vai entender quais casos são suspeitos de Covid. O Covid apresenta uma grande variação de apresentações, desde pacientes completamente sem sintomas, que chamamos de assintomáticos, a pacientes com franca falta de ar, indicação até de usar um respirador. Mas o Covid, quando sintomático, começa seus principais sintomas como uma síndrome gripal. Então, o Ministério da Saúde do Brasil padronizou para que o diagnóstico de síndrome gripal fosse igual de todos os médicos. Para fazer o diagnóstico de síndrome gripal, é preciso ter 2 desses 8 sintomas. Primeiro é febre, mesmo que referida. Segundo são calafrios. Terceiro é dor de garganta. Quarto é dor de cabeça. Quinto é tosse. Sexto é coriza. Sétimo são distúrbios olfativos, ou seja, perda do olfato. E o oitavo é distúrbios gustativos, ou seja, perda do paladar. Se você tiver 2 desses 8 sintomas, você já caracteriza uma síndrome gripal. Precisamos fazer algumas observações. No Covid, também é comum ter sintomas gastrointestinais, como diarreia. Em crianças, além daqueles 8 sintomas anteriores, a gente também considera obstrução nasal, na ausência de um outro diagnóstico específico. Em idosos, a gente deve considerar também critérios específicos de agravamento, como síncope, que é o desmaio, confusão mental, que a pessoa fica meio confusa, desorientada, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência, que é perda do apetite. Se você preencheu esses critérios para síndrome gripal, você é um caso suspeito de Covid. Mas é importante dizer que existem muitos outros vírus que também causam a mesma síndrome gripal e que também vão preencher esses critérios, como é o caso do adenovírus, do rinovírus e do influenza. Portanto, se você preenche o diagnóstico de uma síndrome gripal, você é um caso suspeito de Covid e precisa ficar em isolamento e realizar uma PCR para o Covid, para sabermos se a sua síndrome gripal foi causada pelo Covid ou não. A PCR é um cotonete, que a gente chama de swab, que é esfregado na nossa nasofaringe. Então, ele entra pelo nariz e é esfregado lá atrás. Então, nesse exame, eles vão procurar partículas desse vírus no material. Esse exame deve ser feito, idealmente, entre o 4º e 7º dia de sintomas. Se o exame der positivo, você deve ficar em isolamento por 10 a 14 dias, desde o início dos sintomas. E se der negativo, você pode voltar ao convívio. Se ele der positivo, é interessante que você compre um oxímetro para acompanhar o seu nível de oxigênio no sangue, que é o que a gente chama de saturação parcial de oxigênio. Se esse valor der abaixo de 95%, você deve procurar uma emergência médica para ser examinada e realizar uma tomografia de tórax. Se você sentir falta de ar, você também deve procurar uma emergência. Tem algum assunto relacionado à Covid que você tem dúvidas e gostaria que eu fizesse um vídeo a respeito? Então agora se inscreve nesse canal, a gente tá aqui se esforçando para produzir muito conteúdo de medicina que é interessante, que vai agregar valor à sua vida.